está muito relacionado a tarefas neuropsicológicas, da avaliação neuropsicológica. A neuropsicologia, no trabalho, ela faz duas coisas: avaliação e reabilitação. Essas são as principais funções da neuropsicologia. E na avaliação neuropsicológica, a gente consegue perceber que as pessoas com TDAH têm esses déficits na função verbal, no controle inibitório, na memória verbal, no controle inibitório, e que são mais impulsivas e que têm a aversão ao atraso maior. Então, elas descontam mais o valor de uma recompensa em função do atraso. Só que tem inconsistência nisso. Às vezes a pessoa presta atenção na tarefa, ela vai bem. Ela não é tão impulsiva. Às vezes, numa tarefa de memória verbal, ela vai bem. Mas aí você mede de novo e aí tem um gráfico que mostra que as pessoas elas têm um desempenho muito similar, as pessoas neurotípicas. As pessoas com TDAH é como se fosse meio aleatório. Às vezes é bom, às vezes é muito ruim, às vezes é muito bom, outras vezes é muito ruim de novo, outras vezes é mediano. E isso pessoal, é interessante isso daí, porque isso causa um extremo incômodo na gente, mas você tem que entender que você é assim, cara. A sua neuroquímica, neurobiologia, sua neuroestrutura, ela vai ocasionar esse tipo de inconstância. De um dia você pode, caraca, eu mandei bem pra caramba, no dia seguinte você ser péssimo. Sim. E aí, TDAH ele tem comorbidade com várias coisas. E uma das maiores comorbidades é com processos de ansiedade, abuso de substância e depressão. O que acontece quando a pessoa passa por vários momentos na vida dela em que ela fracassou, porque ela foi inconstante? Ela começa a se sentir incapaz. Ela começa a carregar emoções negativas em relação a tudo que ela faz. E aí isso interfere no nosso desempenho de fato. Porque se eu acho que eu vou mal numa prova de matemática, eu já vou estudar pensando, eu não consigo aprender, eu já vou estudar desmotivado, eu já vou estudar cansado, porque aquilo é mais estressante para mim. E o estresse, tem várias pesquisas mostrando que as pessoas com TDAH são mais estressadas. E o estresse é a principal condição ambiental relacionada à depressão. Então, o discurso de muita gente que chega com TDAH, muita gente descobre o TDAH na clínica quando está em período depressivo. Só que muitas vezes o clínico não tem esse tato de investigar tão bem os processos de TDAH, ou de entender o que está por trás, e não percebe que ali tem também um TDAH. E tem inclusive uma comunidade no Reddit. O Reddit é um fórum da internet, é um dos maiores fóruns, inclusive mais famosos, e tem a comunidade de TDAH, e é muito interessante porque o TDAH e o autismo são duas condições do neurodesenvolvimento que são meio primas. E aí teve um dia que eu vi uma postagem lá que me chamou muita atenção, que foi uma pessoa com autismo, e aí tem comorbidade até entre autismo e TDAH, e ele fez uma pergunta: por que aqui parece que todo mundo é vítima? Por que as pessoas reclamam tanto da condição de ser TDAH, enquanto na comunidade de autistas eles gostam mais de compartilhar uma obsessão que eles têm, uma coleção que eles têm, tentar ser mais positivos, otimistas e se apoiar em termos do que eles têm. Mas é porque o TDAH ele causa muito sofrimento. Porque o tanto que a gente é exigido a lutar contra o TDAH hoje é surreal. A gente tem uma sociedade inteira nos puxando, nos dando um monte de recompensa e querendo que a gente fique o tempo todo ali, sem parar. Enquanto isso, as grandes coisas que a gente pode receber e que também são estimuladas para essa sociedade, como ter um corpo saudável, como ter um corpo estético, como ser referência em alguma área, como ser especialista em alguma área, elas dependem de consistência e esforço, que é a nossa principal dificuldade. Exato, cara. E aí imagino, eu poderia até responder para essa pessoa, né? Que é um autista, imagino que um autista leve para conseguir ter esse nível de perspicácia. É assim, às vezes essa fala meio pessimista do TDAH vem justamente do fato de que o autista não TDAH, ele consegue ter essa obsessão e esse hiperfoco e consegue mandar bem pra caramba nisso. E a pessoa com TDAH, por isso que eu falo que esse negócio de hiperfoco é meio furado. Eu concordo. Porque mesmo que você tenha uma obsessão por algo que você goste muito, você não vai conseguir mergulhar da forma como você acha que consegue. Você não sustenta, cara. Assim. Ou então você fica tipo assim, caraca, hoje eu fiquei o dia inteiro focado numa atividade. O cara que você for ver, você ficou 1 hora. Sim. De verdade, você ficou 1 hora, não mais que isso. Aí você parou, enrolou mais 2, aí voltou, ficou mais 30 minutos. Pra você é uma vitória. Sim, com certeza. Mas não se compara a alguém neurotípico que consegue hiperfocar, entre aspas, numa atividade que gosta, ou mesmo um autista que consegue ter uma obsessão com uma determinada atividade. E a principal diferença desse hiperfoco do TDAH e do autista, os dois são bem flexíveis, é um exemplo de inflexibilidade psicológica, o hiperfoco, porque
o do TDAH, inclusive, ele atrapalha demais, porque ele tem a ver, muitas vezes, com daydreaming, que é você ficar viajando na maionese. E aí, às vezes, eu tô numa tarefa e eu não consigo focar nela porque eu tô viajando na minha cabeça. Pode não ter nada perto, nenhum celular, nada pra me distrair, mas eu me distraio comigo mesmo. E aí tem um autor que ele vai falar que ter TDAH é como tá numa estação de... como tá vendo 5 canais de televisão em um só. Você fica o tempo todo pensando em outras coisas, desejando outras coisas. Perfeito. Eu queria dar uma metáfora que pra quem não tem TDAH, sabe quando você tem que estudar ou tem que fazer alguma coisa, você tá com muita fome, ou você tá sentindo dor, ou você tá sentindo coceira, aquilo fica te atrapalhando. Você tem que ficar o tempo todo lembrando dessa dor, lembrando dessa coceira, lembrando que você tá com fome, e isso te cansa mais. Pro TDAH é exatamente assim, só que com pensamentos e desejos. O tempo todo ele fica sendo bombardeado com questões aleatórias que vêm na cabeça dele, Terrível. e ele não consegue desgrudar disso. Ele não consegue deixar isso de lado. E aí tem estruturas neuroquímicas e neurais que sustentam esses déficits.